Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde possa estar a acompanhar. Bem-vindo a esta edição do Espírito de Vida Oficial com Mateus Motola, que veio ao ar sábado sim, quando aqui em Moçambique são pontualmente 19 horas. Lembre-se do combinado que possa partilhar esta live, esta conversa, também este canal, para 15 a 20 pessoas nas suas diversas redes sociais e também grupos para que mais pessoas possam ter acesso as informações que saem desse canal, que eu sei muito bem que tem transformado a sua vida. Lembra-se que também quer lidar com questões espirituais, com a nossa espiritualidade, partindo do pressuposto que o ser humano é um espírito, tem uma alma e vive em um corpo. Portanto, semana passada começamos uma conversa muito boa mesmo. Começamos a falar sobre o tema que é o verdadeiro problema do ser humano. E vimos aspectos muitíssimo interessantes ligados a este tema e queremos continuar por onde paramos na semana passada, ok? E peço mais uma vez a sua atenção. Lembre-se que o nosso texto básico está em Gênesis capítulo 2, verso 9 e também em Gênesis capítulo 3, verso 1 a 13. E nós não vamos ler os versos por conta de questão de gestão de tempo, mas, por favor, medite em esses versos para melhor situar-se, em especial se está aqui acompanhando esta live ou esta conversa, este tema, pela sua primeira vez. Não só, volto também aqui no canal Espírito de Vida Oficial para poder ver a primeira parte desta conversa, porque eu sei que se acompanha só a segunda parte, estará curioso em saber o que teria acontecido ou de que se tratou na primeira parte desta conversa Espírito e Vida. Portanto, queremos continuar e vamos olhar em torno daquilo que é a razão da criação do homem e também a astúcia de Satanás, ainda sobre este tema principal, a razão principal, isto é, desculpa, aquilo que tem sido como tema principal, o verdadeiro problema do ser humano. Note que o ser humano não foi criado para lidar com o bem e o mal, por isso que Deus não queria que ele tivesse esse conhecimento. Deus não queria que Adão e Eva tivessem o conhecimento do bem e do mal, porque o homem, na verdade, na sua criação, não foi feito ou criado para lidar com o bem e o mal. E a pergunta é por quê? Isto porque, ao ter conhecimento do bem e do mal, o mal iria superar o bem nele, então ele manifestaria mais o mal que o bem. Então, conhecendo, sabendo que existe o bem e o mal iria superar, como acontece hoje, o mal supera o bem. A má notícia cresce e se espalha com maior rapidez que a boa notícia. Você pode, por exemplo, passar todo o ano, toda a vida a fazer o bem e na reta final do ano ou da vida própria fazer o mal, cometer um gafo, como se diz aqui na rua, na gíria popular, e toda a gente, ou por outras, se calhar 80% de pessoas que você conhece podem se esquecer de todo o bem que terá feito durante o ano ou ainda durante toda a sua vida e começar a capitalizar apenas no mal cometido na reta final da sua jornada como pessoa. Então, para evitar essa situação de nós passamos a vida a capitalizar mais no negativo, no mal, neste caso, Deus não queria que o homem tivesse esta consciência do bem e do mal e que ficasse somente a conhecer ou saber o bem. Portanto, na sua criação, o ser humano não foi criado para lidar com o bem ou mal, por isso que Deus não quis que ele tivesse este conhecimento, certo? Agora, vemos também em Gênesis 3 aquilo que temos como astúcia do diabo, ou Satanás. Lembra-se que Satanás existiu antes do ser humano na terra e já tinha desobedecido a Deus. Quando criado, Satanás era Lúcifer, anjo da luz, e ele desobedece a Deus e ele cai. Mas lembre-se que antes da sua queda, Lúcifer estava aqui na Terra, no Jardim de Éden, como sua sede capital ou principal, e através do Jardim de Éden geria ou controlava todo o planeta Terra. Mas sobre isso falaremos mais adiante. Por ora, lembre-se que Satanás existiu antes do ser humano. O diabo já estava aqui na Terra. Primeiro esteve cá como Lucifer, depois esteve cá como Satanás, como diabo. Ok? E estando aqui na Terra, quando Deus criou o homem, Satanás já havia desobedecido a Deus. Este vivia no jardim como seu guardião e Deus colocou o homem no lugar onde Satanás vivia e tinha acesso. Isto é muito importante, porque surgem questões como, tais como é que o diabo entrou no jardim?
como é que ele conversava nesse caso, com a Eva. Mas ele, lembra-se, estou aqui, volto a repetir, antes da criação do homem, Satanás já estava aqui na face da terra. E ele já tinha, como Lucífero, ele tinha acesso ao jardim de Éden. Ele era, na verdade, o guardião do jardim de Éden. A partir do jardim de Éden, ele controlava todo o planeta Terra, certo? Ok? Nota bem isso aqui. E então, o que acontece é que Deus colocou o homem no lugar de Satanás. E mesmo tendo posto o homem no lugar do diabo, o diabo continuava tendo acesso ao jardim. Lembra-se que a entrada do jardim só foi bloqueada, como quem diz, ou trancada, como quem diz, após a queda do homem. Penso que lá foi colocado um serafim salveiro, se não querubim, para proteger a entrada do jardim. Mas quando a serpente cai, quando o diabo cai, nenhum bloqueio foi colocado à entrada do jardim de Éden. Portanto, Deus faz o homem, coloca no jardim onde Satanás, na outrora, lá habitava, não é? E também, e não só, é o mesmo lugar onde Satanás, por meio do qual o diabo controlava, geria todo o planeta, e foi também, e por causa disto, ele ainda tinha acesso ao jardim, porque ele vivia lá, mais uma vez, como guardião do jardim, e Deus o colocou neste lugar onde Satanás habitava e tinha acesso. Eu penso que aqui vemos mais uma razão pela qual o diabo detesta o ser humano. A primeira e mais importante, penso eu, é porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Satanás não tem nenhuma, perdão, perdão, nenhuma outra criatura tem a imagem e semelhança de Deus tanto quanto o ser humano. Isto enfureceu Satanás. Mas fora isso, também Deus faz o diabo, faz o homem, cria o homem e o coloca exatamente no lugar onde Satanás estava, como luz, como Lucífero, a partir do qual ele governava todo o planeta. Então, isto também irritou, enfureceu a Satanás. E então foi lutando contra o homem, usando toda a sua força, astúcia, etc. Mas note que, embora Satanás estava na terra e tinha acesso ao jardim, não podia machucar ou afetar o homem até que conseguisse que o homem comece da árvore da ciência do bem e do mal. Isto é muito importante. Praticamente o diabo e o Adão existiram na terra. Mais uma vez, o diabo tendo acesso ao jardim. Mas o diabo não tinha como fazer mal ao homem. Não tinha como machucar o homem. Por exemplo, não tinha como dar-lhe doenças. Porque o homem não tinha como pensar em doenças. Porque só alimentava-se da árvore da vida. Então, que só produzia saúde. Agora, ele sabia que para fazer o homem cair, ele tinha que convencer o homem, de uma ou de outra maneira, a comer da árvore da ciência do bem e do mal. Sem essa conquista ou realização, era impossível Adão tocar no. Desculpa, era impossível Satanás tocar em Adão. Era impossível fazê-lo mal. Então, o homem comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, daria a Satanás acesso a si. O que deu acesso ao diabo, ao homem, não foi a sua coexistência, mas foi o diabo ter aberto, foi o diabo ter convencido o homem a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi assim que o diabo teve acesso ao homem e já podia machucá-lo. Antes disso, coexistiam, mas não era tocado. Isso quer dizer assim, mesmo você na sua própria vida pode atingir um nível em que o inimigo não te toque mais. Obviamente pode tentar, mas sem acesso nenhum. Pode haver um bloqueio total absoluto. Quando começar a desenvolver consciência de vida, não terá como ser enraizado, armadilhado por Satanás ou até machucado por eles por conta da sua consciência, que é a consciência da vida. Isto porque ele não terá acesso a si até que você tenha consciência do bem e do mal. Foi acontecer com Adão. Ele tinha que convencer o Adão a comer daquela árvore para produzir o fruto que seria consciência do bem e do mal. Daí sim, ele já podia tocar ao Adão. Lembra-se que disse a Bíblia em Pedro que o diabo anda como um leão em derredor à procura de quem possa tragar. Quer dizer, que há pessoas que ele não tem como tragar até que as pessoas deem brechas, muitas das vezes. Então, se não há brecha aberta, fica difícil ele tragar assim.
Por isso que diz que ele anda em derredor à procura de quem possa entregar. Dando a entender que há pessoas que ele não tem como entregar. Ou atinge um nível na sua relação com Deus em que não há. É que na verdade tem a ver com brechas. Abrir brechas, deixar espaço assim como não. O homem cai porque abriu uma brecha. E a brecha consistia, finalmente, em comer da árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o homem estava no jardim e na terra, mais imune contra ataques do diabo. Portanto, mais uma vez, é a consciência do bem e do mal ou crença na existência de dois poderes, de duas forças, que isto é, a força do bem e o mal, que dá a Satanás acesso, poder e influência sobre o ser humano, ou se quiser, sobre a humanidade. Então, visto que a queda do homem foi em sua consciência, somente uma consciência elevada, que é a consciência da vida, consciência, uma consciência crística, ou crística, penso que assim que se diz, nos tornará imunes diante de Satanás. Ok? E temos um outro aspecto interessante que é da morte espiritual. Então, comendo da árvore da ciência do bem e do mal, deu ao ser humano uma informação ou informação relativamente ao bem ou mal. Esta consciência ou conhecimento causou a morte espiritual do homem. Por isso, é a sua consciência que torna você espiritual ou carnal. Esta é uma lição importante que a gente tira aqui dessa história de Adão e Eva, não é? Adão e Eva, e neste caso também, que foram induzidos a comer da árvore do bem e do mal por Satanás, e tendo eles obedecido ao diabo, acabaram tendo o fim que tiveram, que nós aqui já sabemos, e que também que a Bíblia tem retratado. Agora, nota que Satanás, o verso, Gênesis capítulo 3, verso 5, diz o seguinte, porque o Satanás diz o seguinte, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como deuses, ou como Deus, sabendo bem o mal. Repito, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Não. Efésios 1, 17, 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte, para que, na verdade ele está orando, né? Ele diz o seguinte, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e da revelação, tendo iluminados os vossos olhos, os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Nota aqui, ele fala aqui de olhos de entendimento, que na verdade refere-se à nossa imaginação. Portanto, quando o ser humano comeu da árvore da ciência do bem e do mal, ele desenvolveu a habilidade de imaginar o mal, isto é, coisas más. Em outras palavras, antes de comer desta árvore da ciência do bem e do mal, Adão não tinha esta habilidade, esta capacidade de imaginar o mal. Lembra-se que vimos da última edição sobre a Bíblia falando, o apóstolo Paulo, salmista, Bíblia no geral, falando de sutis imaginações, ou vãs imaginações. Estas vãs imaginações foram acionadas no ser humano por conta através da queda de Adão, isto é, quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a capacidade para imaginar o mal foi ativado em Adão. Ok? Lembra-se que diz em Provérbios que tal qual o homem imaginou, assim ele é. Dando entendendo que a nossa imaginação interna, nossa mente, neste caso, é que acaba dando direção à nossa vida ou atraindo as manifestações como resultados que a gente acaba tendo no nosso dia a dia ou em nossas vidas. Mas isto quer dizer que antes da sua queda, antes de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão não tinha esta capacidade de imaginar o mal. Era praticamente impossível. Nota aqui, por exemplo, que Adão estava nu, mas não sabia porque não tinha consciência de nudez. Ele estava nu no jardim pelado, mas não tinha consciência
de estar pelado, por isso não viu a necessidade de cobrir. Note que, lembra-se, que foi quando ele cai, desobedece a Deus, que ganha consciência de nudez e quis então cobrir-se. Aliás, até ganhou vergonha de estar pelado e fugiu, tentou fugir até de Deus, o seu Criador. Portanto, note aqui, a nudez não existia para Adão, no sentido de que Adão não tinha consciência da mesma. E não tendo consciência de nudez, para Adão a nudez não era real. Eu disse para si, na semana passada, que só é verdadeiro para nós aquilo que nós temos consciência de ser. Só é real para nós o que temos consciência de ser. Adão sempre esteve pelado, mas porque não tinha consciência de nudez, Adão não tinha vergonha e nem se preocupava em cobrir a sua nudez, porque nem sequer sabia ou tinha consciência do fato de que estava pelado. Espero não estar a fazer confusão. Parece que acaba de sintonizar-se agora. Lembra-se que aqui o pedido é, o apelo também é que, o combinado na verdade é que possa partilhar a live para com 15 a 20 pessoas. Partilhe não só esta conversa, mas também o canal como um todo, para que demais pessoas, internautas, possam ter acesso a esta informação que eu tenho certeza que está a mudar a sua vida. E nós vamos trazer muito mais ao longo do ano para poder galvanizar a sua vida e ajudá-lo a desenvolver a sua espiritualidade. Ok? E ao subscrever-se, lembre-se de pisar no sino para que possa ser notificado sempre que estivermos no ar. Este é o canal Espírito e Vida Oficial e vai ao ar sábado sim, comigo, Mateus Mutola, quando for pontualmente às 19 horas. Ok? Mais uma vez, voltando para a conversa, só é real para si o que você tem consciência de existir. Aí no capítulo 3, verso 10, Adão disse, ouvem-se, e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu e escondi-me. Aqui tem três aspectos ou pontos interessantes a olhar, a vermos, só no capítulo 3, verso 10 do livro de Gênesis. Tem a palavra temi, que é temer, tem a palavra nu e tem a palavra esconder. Ok? Ilustre, entenda o seguinte, amados, que a queda fez com que o eu no homem, que é o seu espírito homem, se escondesse na consciência do bem e do mal. Antes disso, o eu estava acima da consciência do bem e do mal. Temos o espírito, o homem neste caso, e temos então a consciência do bem e do mal. O espírito do homem está acima, a consciência do ser humano está a sua alma. Lembra-se que o homem é um espírito, tem uma alma, vive em um corpo. Então, antes da sua queda, o espírito do homem comandava o homem, estava na dianteira. Mas quando o homem cai, a sua alma começa a tomar a dianteira da sua vida. O corpo, na verdade, é quem pratica a ação muitas das vezes, em especial ou em particular a ação física, dependendo da informação que recebe ou do nosso espírito ou da nossa alma. Então, antes da sua queda, o eu do homem, que é o seu espírito homem, estava acima da consciência do bem e do mal. Mas quando o homem cai, o eu passa a esconder-se na consciência do bem e do mal. Isto é como se o espírito se escondesse na alma por conta da queda do homem. Este é um aspecto a tomar em consideração, por favor, muito importante. Então, com a queda, o espírito do homem foi encurralado ou aprisionado na consciência do bem e do mal. Então, tempos depois, Cristo veio redimir o espírito homem da cela da consciência mental do bem e do mal. Deixe ficar seu comentário, escreva mesmo aí e deixe ficar seu comentário, porque eu sei que a conversa está muito interessante, não é? Está muito interessante. No verso 10 ainda, Adão diz assim, isto é, repetindo o verso 10, diz Adão, e ele disse, ouvi, veja só, veja o que ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, tive medo, ouvi a sua voz. Dando a entender que o medo veio como
consequência da aceitação pelo homem da consciência do bem e do mal. Ouvi a tua voz a soar no jardim e temi. Então, a queda do homem precipitou em existência também a consciência do medo. Então, o medo veio como resultado ou veio com a consciência do bem e do mal. Ainda no verso 10, tem outra palavra interessante, eu vou repetir, vou ler. Diz assim, e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Pois diz, porque estava nu. Agora, vemos aqui, se você se sublinhar, estava nu, notamos que a consciência do bem e do mal torna-te ou deixa-te nu, ou pelado, ou indefeso perante Satanás. E voltando ainda mais para o verso 10, voltando a ler, e ele diz, ouvi soar a tua voz no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me de ti. Isto é, a consciência do bem e do mal faz você ter medo de Deus, o Criador. Faz você ter medo de Deus, o Criador. Amigos, por hoje é tudo. Quero que você tire um espaço do tempo para meditar nesta conversa. Os assuntos aqui tratados são muito, mas muito profundos demais, que requer tempo para você poder meditar e assimilar. Então, para evitar corcores e só entulhar você de informação, eu quero parar por aqui hoje. Medite e leia, quantas vezes possível durante a semana, este livro e este capítulo em particular, de Gênesis capítulo 2, verso 9 e 3, versos 1 a 3, porque para a semana vem muito mais novidade, baseado só e principalmente neste caso, nestes dois trechos bíblicos, enquanto vamos continuar a debruçar em torno do tema o verdadeiro problema do ser humano. Se ainda não o fez, subscreva-se no canal e partilhe esta live para 10 a 20 pessoas. Recomendo o canal, partilhe o link constantemente para que mais internautas e não só possam ter acesso a esta informação. Foi um prazer conversar consigo como sempre e eu prometo voltar para a semana querendo Deus. Só me resta dizer muito obrigado pela sua atenção, bom descanso para si. Lembre-se que amanhã é domingo, dia do Senhor, se possível na sua terra, na sua casa, para a casa do Senhor e adore o Senhor. Se não, na sua casa também pode, obviamente, adorar a Deus. Um abraço bem forte. Até para a semana, querendo Deus. Tchau, tchau.